A pessoa formal, boa noite, Começou. queridos alunos, boa noite. A pessoa formal, que formalidade, rapaz, sai fora. Isso não é líder, isso é um pseudo-líder, querendo ser alguma coisa. Pois é, galera, deixa eu contar para vocês. Algumas pessoas me mandaram, tá? A tarefa. Outras não me enviaram nada e nem disseram que mandar depois. Mas estou esperando, tá tudo anotado, ok? Eu tenho a data, tenho tudo, o horário que enviarem tudo, ok? Isso vai contar. Então, hoje nós vamos ver sobre o líder, né? Um líder precisa ter uma visão. É, são três coisas que a gente sempre carrega no mundo, né, na vida cristã, tá? A missão, a visão, tá? E também onde vai chegar o resultado. Então, isso aí tu tem que planejar. Eu sei que o homem faz muito planos, e a resposta final ela vem de Deus, tá? Mas isso não impede de você fazer planos. De repente, é um plano que tem a ver com o que Deus quer. Tu não pode ficar parado numa rede esperando um plano chegar na tua cabeça, uma ideia, tá bom? Então, eu faço planos e coloco diante de Deus. Ou ele me dá os planos. Quer ver um exemplo? Não é, Deus deu um plano para ele. Sim ou não? Deu um plano. Interessante que o ministério de Noé só foi o dilúvio e acabou. E a humanidade toda foi salva e ninguém mais ouviu falar de Noé depois do dilúvio. Não é verdade? Então você vai ter missões que vai ser curta, porém vai fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas, como líder que você vai ser. Outras vão ser longas, igual Moisés, igual Abraão, longas, 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 tá? E também vai fazer diferença. Então, a missão ela não é sempre igual. A visão tem que ser. Um líder tem que ter visão. Que nem a espada justiceira que é da minha época, além do alcance. Tá ok? E o que é que diz aqui? A liderança começa quando surge uma visão, é uma ideia, um pensamento. A Hope, aí que é agora do Damásio, com a Marli, que eles se integralizaram, ela começou com uma visão. Foi uma ideia que surgiu, como já dizia o profeta Lulu Santo, uma ideia que surge na cabeça, tá? Então, essa ideia surgiu trazendo uma visão, ok? Nada é por acaso, nada caiu ou do céu, ou nada foi brotado no chão, gente. Ou você tem visão, ou você não tem. Então, a sua visão determina a sua missão, tá ok? Tranquilo? Então, diz assim: a liderança começa quando surge uma visão. Quando um grupo está sob a direção de uma pessoa que não tem uma visão, o resultado é confusão, desordem, revolta, abuso de liberdade e o que é pior, anarquia. Isso quem falou foi o Hang. Hang. Deixa eu contar. Alguém já me perguntou o que é anarquia. É grupo sem governo, tá? Anarquia é não liderança. Eles fazem tudo que dá na cabeça e acabou. Então, hoje nas igrejas tem pessoas que querem montar grupo para fazer o que dá na cabeça. E não é assim. Eu sempre digo, se você está em uma instituição chamada igreja, uma organização, numa instituição, num corpo chamado igreja, na sua igreja, você está sujeito a ela. Ah, mas eu não concordo com o pastor, com a liderança, ou eles estão equivocados em alguma coisa. Beleza, você tem todo o direito de sair dessa igreja. Ninguém é para sempre refém de uma igreja ou de uma liderança ruim. Não, gente, para com isso. Você é voluntário na igreja. Eu sou voluntário na minha. Mas enquanto tiver na graça, no conhecimento, na palavra, por que não caminhar junto? Por que não me submeter à liderança e à visão da igreja que eu faço parte? Entendeu? A rebeldia, ela é o quê? É contra uma liderança. Veja bem, eu sempre digo, se a sua liderança, o seu pastor, o seu presbítero, o seu apóstolo, ou onde você estiver na sua igreja, estiver com condutas erradas, não jogue pedra. Quem vai cuidar dele é Deus.
mas você não é obrigado a ficar com ele como líder seu. Não é obrigado, ok? Então, você se retira sem jogar pedras, sem falar mal, não precisa. Isso é Deus com ele. Então, o que que você faz? Você apenas sai de boa. Eu já fiz isso, tá ok? Não jogue pedra. Isso não é responsabilidade sua. Você vai sair de observador para juiz. Não faça isso. Então, toda liderança, ela tem que ter uma visão, ou para o bem ou para o mal. Isso aí, como eu vou ler daqui a pouco, e vocês me escreveram sobre uma liderança histórica. Pode escolher qualquer pessoa. Eu sempre dou o exemplo. Hitler era líder? Era. Tinha visão? Tinha. Tinha missão? Tinha. Liderou uma nação toda. Mas era para o mal. Enganou muita gente. Ok? Então, não deixou de ser líder. Mas ele usou os fins para quê? Qual o propósito da vida dele? Ok? Pode passar para o 2, por favor. Aqui, ó. Quando um líder tem uma visão, é necessário que ele invista nessa visão. Pois é, existe algo chamado investimento. Todo mundo acha que é financeiro. Às vezes sim. Mas esse investimento, para nós, líder cristão, é tempo com Deus de qualidade. Tá bom? Se você tem uma visão e não coloca nos pés da cruz, não coloca diante do trono de Deus, não coloca no altar, não se debruça nessa visão e pergunta para o Senhor, já começou errada a sua liderança, essa visão. O nosso compromisso é liderar conforme o quê? A, 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 a visão ou o propósito de Deus na nossa vida. Se ele te der uma visão, é muito melhor, porque você já vai ser direcionado. Mas se você tem uma visão, coloque diante de Deus. E aí você vai investir em tempo, você vai investir em fazer a vontade, você vai investir em consagrar-se, você vai investir em orar por uma equipe ou um grupo. Ah, Denilson, onde está isso? Só é você ler João, capítulo 15, 16, 17. Jesus disse: Eu oro não por esses agora, mas pelos aqueles que virão. E nós somos fruto da oração de Cristo. Tá bom? Nós somos fruto de o maior líder que nós já tivemos, Jesus Cristo. Então, quando você tem uma visão, invista nela. Coloque diante de Deus. Chore por ela, tá? Se quebrante por ela. A visão, ela vai ser um modo de viver teu, até você alcançar. Isso é muito bom. E aqui ele diz: para que uma visão se torne realidade, o líder precisa organizar-se. Lembre-se, na hora que eu ponho diante de Deus a visão, você tem que ter também um planejamento de como realizar essa visão. Isso chama-se organização. Com quem você pode contar, com quem você não pode contar, quem vai ser sua linha de frente, quem vai ser na sua retaguarda. Tudo isso são estratégias. Depois, estabelecer metas. Você tem um prazo para que essa visão seja realizada, para essa visão ser concretizada, que essa visão seja realizada, então você coloque um cronograma. Eu aprendi a agendar muitas coisas, tá? Na minha vida. Sem agenda, tá aí o Damásio, que trabalha com agenda também. Sem agenda é impossível você realizar uma missão. Você ter uma visão. Não tem como, tá? Lembrando que você pode, em qualquer tempo, me interromper para acrescentar, para perguntar, entendeu? Para tirar algumas dúvidas. O que eu estou falando é o básico aqui. Lembrando que isso daqui é um princípio básico. Você tem visão, ok? Você vai investir, mas de que maneira? Primeiro, organizar, colocar ela no papel, beleza? Isso, sem visão, isso. Alguém sem caminhada, sem saber para onde vai chegar. Não tem como. Depois, vai estabelecer metas. As metas não são cobranças, como eu falei lá no começo. É a proibição, tem que fazer isso, tem. Não. Metas são apenas o cumprimento da visão, tá? Meta de tempo,
meta de compromisso, meta de estabelecer, meta de ter reuniões, meta de oração, no caso da liderança cristã, meta de buscar, caminhar, procurar. São as metas que você vai colocar. Necessidade de planejamento e métodos. Eu só tenho um planejamento, eu só vou usar o método quando eu tenho um planejamento. Sem planejamento não tem metodologia. Sem a visão não tem como. Então, é muito simples, mas ao mesmo tempo parece que dá uma confusão nas pessoas. Ok, elas querem chegar em algo, eu já vi isso, querem estabelecer. Eu vou contar um caso, um fato. Uma pessoa quis criar um ministério. Tá? Isso é real. Uma pessoa quis criar um ministério, ok. Então saiu de um ministério e disse assim: eu vou ter o meu próprio ministério. O que é que a pessoa fez? Alugou uma garagem, alugou o que estava lá para alugar, alugou um estabelecimento, pintou, comprou cadeiras, investiu em som, investiu no ar-condicionado, investiu no nome, e agora disse: agora eu tenho meu ministério, falta só vir as pessoas. E as pessoas não vieram. Não vieram. Fechou o ministério que ele queria começar. O que aconteceu? Ele tinha uma visão? Teve. Qual era a visão? Ter o seu próprio ministério. Beleza. Ele investiu? Investiu, alugou, pintou, colocou o nome, tá? E produziu. Ele estabeleceu metas concretas, ou seja, ele estabeleceu a meta do slogan, do local, da pintura, isso são metas. Ele planejou que ele ia ter um ministério e que ele ia construir primeiro. Mas a metodologia foi correta? Gente, se você quer ter um ministério, primeiro tem que ter o aval de Deus, né? E já temos tanto ministério, mas tudo bem. Segundo, você tem que formar discípulos. Senão, não tem. Não é o local, não é o material, não é o bonito, não é o som, não é nada disso, gente. Se você não tiver pessoas, você não tem nada. É só você e tudo que você construiu, tá? As pessoas é que são. Você só lidera pessoas, você não lidera salão, você só não lidera som, você não lidera cadeiras vazias. Você lidera pessoas. As pessoas têm que estar nessa visão, na investida, tem que estar na organização, tem que estar no estabelecimento, tem que estar na meta, tem que estar na necessidade de planejar e no metodologia, no métodos. Se não tiver pessoas, não adianta você ter o melhor carro, o melhor som, o melhor estabelecimento, tudo, não adianta. É só você e você não vai liderar. Então as pessoas têm que estar envolvidas, ok? Trabalhar com muito empenho e dedicação. Lembre-se, se for só o seu trabalho sem a direção de Deus, é inútil. Você vai cansar e você vai desistir. Ministérios são fechados. Eu vi igreja em Paraupebas, no interior daqui do Pará, que estava para alugar com tudo dentro. Aluga-se esse estabelecimento. Era uma igreja. Então tinha lá a igreja para ser alugada com tudo dentro. Por quê? Porque as pessoas o quê? Se esforçaram no seu punho. E a Bíblia diz: buscai primeiro o quê? O reino. E reino é feito de quê? Pessoas. Você leva o reino que está em você, de Deus, para as pessoas. E você vai ensinar. O discipulado nada mais é, querido, que ensinar as pessoas a ter um contato direto com Deus. Essa é a minha liderança. É eu ter um contato direto com Deus. Você vai fazer missões para quê? Para mostrar o Deus que vive em você, ensinando essas pessoas a fazerem outros e ensinando outros. Essa é a maior liderança que nós temos.
Não é eu, no ministério, lindo, grande, maravilhoso, como super. Não. Semideus, apostólico, sei lá o quê. Não. É ninguém me vendo e eu conseguindo fazer o quê? Que uma pessoa ela consiga ter um contato direto com Deus e aí ensinando ela os passos, os caminhos, a palavra que às vezes é muito difícil de entender, e aí ela vai falar para outro, vai falar para outro, vai falar para outro, vai falar para outro, daqui a pouco ganhamos o mundo, como Paulo e Barnabé fizeram. É isso que é o discipulado. Não é você ter pessoas para mandar, é você servir elas. A maior liderança é aquela que serve o ser humano, tá? E ainda diz aqui, pois mais do que ninguém, ele precisa viver a visão. Então, se você não tem visão, você não tem a visão. Você tem que pensar um óculos, só para descontrair. Mas, assim, é, o povo cristão, ele só tem uma diferença do mundo. Jesus fala, e conhecereis que sois meu discípulo pelo amor. E no mesmo capítulo ele fala, e por servir as pessoas. Nós, como líderes, nós temos que servir. Nós temos que estar no lugar do outro. A necessidade do outro é mais importante, viu? Que faz toda a diferença, querido. Não é teu esforço, não é teu empenho, não é teu conhecimento intelectual, não é tua virtude, não é teu dinheiro, não é os teus bens, não é nada disso. A diferença do mundo para nós é o quê? É o amor de Cristo pelas vidas. Então, eu, como líder, vou servir. Eu, aqui na escola, eu estou aqui para passar o quê? O que me deram, gratuitamente para vocês. É isso que eu recebi, é isso que eu passo. De bom grado, tá? Amém. E você vai levar mais adiante, querido. Isso é liderança. Não precisa você dizer que é, nem ter título. Basta só você dizer que Cristo é em você. Amém? Pode passar, Elisângela. Aqui, ó. Ah, nós temos aqui algumas classificações ou subitens que são importantes para quem tem essa visão, tá? Aqui está tendo, ele estabelecendo metas para concretizar a visão. Uma visão sem meta não vai chegar a nada, como foi falado. Metas são importantes. Você tem uma visão de ter uma equipe para poder ir para a Índia, só dando um exemplo. Mas você tem que saber a meta. Ah, é uma equipe de 5, eu vou liderar uma equipe de 5 pessoas, beleza. Mas qual é a meta? 5 pessoas. Para quê? Ah, para evangelizar. Qual a quantidade de gente que você quer evangelizar na Índia? Ah, eu quero evangelizar 200. 5 é suficiente? É planejamento. Não, não, não. 5 não é suficiente para 200. Nós temos que aumentar para 10. Cada um fica com 20. Beleza, então tem que dobrar. Tá entendendo? Olha, a visão você tem. A meta conforme o que você quer. Aí vem o planejamento. Se é 200, 5 é muito pouco. Eu vou aumentar para 10. Então, isso acontece, essas mudanças. Mas o foco é o mesmo. A visão é a mesma. Você pode mudar a estratégia por causa das metas que você quer alcançar. Ah, não, eu só quero 50 pessoas na Índia. 5 dá? Dá. 10 para cada, beleza. Em quanto tempo, querido? Ah, em 15 dias, em um mês. Tranquilo. Você vai voltar daqui a quanto tempo lá de novo para ver como eles estão? Ah, daqui a um ano, 6 meses. Tudo é planejamento, tudo é meta, tudo é visão. Mas eu posso mudar, mas a visão não. A visão do reino na liderança, não. A visão que colocou na vida dele, o coração dele se encheu com aquela visão, não pode ser mudada. O planejamento e a meta podem ser mudados. A visão, não. Tá entendido isso? Beleza. Aqui diz, a concretização de uma visão depende da habilidade do líder. Veja bem, só da habilidade? Não. Depende do Espírito Santo.
Nós que somos salvos, remidos, restaurados, filhos de Deus, tá? E o Espírito Santo habita em nós, tá? Ele não é só essa dependência da habilidade. Aqui é como está na apostila, mas eu estou dizendo que a habilidade é importante, claro. Por quê? Porque o Espírito Santo potencializa a tua habilidade. Ah, eu tenho a habilidade de cantar para as crianças, de apresentar um teatro para as crianças. Ele potencializa. Ah, eu tenho uma habilidade, eu tenho mais facilidade de falar nas praças públicas. Ele potencializa. Ah, eu não falo em praça pública, eu gosto de falar individualmente, um com um. Ele potencializa a tua habilidade, o Espírito Santo. Por isso que não depende apenas da habilidade, depende da tua obediência, do teu ouvido para o Espírito Santo agir naquilo que você é. O Júlio César me falou uma coisa interessante. Ele disse: Denilson, a tua profissão que Deus te deu, para que está servindo no reino? Eu pergunto para vocês: a profissão que Deus te deu, a visão que Deus te deu, no teu coração deixou, ou a profissão, ou o teu talento, ou a tua habilidade na igreja, é a pergunta que eu faço. Está servindo no reino para quê? E eu fiquei pensando, caramba, a gente às vezes separa a nossa vida profissional com a nossa vida eclesiástica, nossa vida com Cristo. Ah, isso é secular, isso. Para quem é de Cristo não tem vida secular, desculpe de dizer isso. Ah, mas a música é secular, mas meu trabalho é secular. Não, você é um missionário em qualquer lugar. A profissão, ela tem que vir depois do reino. Eu tenho o reino, mas a profissão que ele me deu, ele vai colocar no nicho, um ambiente onde só eu posso estar lá. E lá eu tenho que falar de Cristo e, se for o caso, liderar, ensinando com muito amor e servindo, ok? Então está dizendo aqui que a habilidade do líder em estabelecer metas. Essa habilidade não é de eu me tornar suficiente, mas é de eu enxergar as metas. Eu tenho a visão, agora eu vou colocar metas. Então, qual é o momento, qual é o período, como é que eu agi, quando eu agi? Essas são as metas, tá? Por isso que eu coloquei aí grifado aí. Nesse sentido, um eficiente estabelecimento de metas põe em foco a visão do líder pela recepção dos passos que deverá dar para realizar. Aqui foi o Ibsen que falou. Deixa eu te contar que eu fui pesquisar o que ele quis dizer aqui. Na verdade, quando o líder acerta, todos ganham. Quando o líder fala, um líder falha, só ele perde. Porque todos vão acusar ele. O Dr. Miles Moore tinha um livro que Líder Solitário. E eu li esse livro dele, e esse livro falava que todo líder ele precisa ter um amigo para desabafar. Para vocês, que nem todo mundo vai entender o que você está passando. Então, quando o líder acerta, todos ganham. Quando o líder erra, só ele perde. Todos jogam pedra. Não te preocupa, Jesus Cristo também foi assim. Acusaram ele de várias coisas, e vocês sabem disso. Então, ser líder é bom demais, mas também tem consequências também, ok? Beleza. E aqui diz, se um líder não sabe aonde quer chegar, é melhor que nem comece a andar. Isso que eu falei. Se um líder não sabe onde quer chegar, não comece. Eu sempre uso a Índia, porque eu creio que muitos aqui ainda vão ter oportunidade de conhecer e fazer lá a nossa prática na Índia. Imagina só, você indo na Índia, fazendo uma prática, não é bom? É, vendo os banheiros assim, depois da Márcia vai falar um pouco sobre banheiro, que legal. Mas fora disso, vai ser legal, uma outra cultura. Beleza. Nós, da IBMA, iniciamos o quê?
um trabalho, uma obra na Índia, através do Damásio, tá? Beleza, do SCP, né? Socorrendo Cristãos pelo Mundo, que hoje é Hope. Tranquilo. Houve uma integração, só dando um exemplo aqui. Qual é a meta? Temos em 2024 uma IBMA na Índia. É legal. O que precisa? Essa é a visão, perdão. Qual é a meta? O que precisa? Precisamos de ferro, precisamos de cimento, precisamos de brita, precisamos de areia. Ah, esse material é a meta. Quanto tempo vai levar? O tempo que a gente precisar, mas antes de tal mês, no caso, julho. Beleza. E depois? Depois a gente vai para inaugurar. Mas o que precisa fazer primeiro? Surgiu uma outra situação, fazer um poço, porque não tinha água. Aqui o Damasco estava lá. Então, mudou a meta? Mudou a visão? Não. Ela foi acrescentada. Ela teve que ter uma direção para poder a meta ser concluída. Sem o poço, a visão continuaria, claro, mas a meta poderia demorar ou não ser realizada, a concretização. Então, teve que mudar o planejamento para poder que a meta fosse concluída. Então, isso é importante na liderança. Essa visão, essa flexibilidade em relação a planejamento. Eu não estou dizendo ser flexível a vozes de outras pessoas. Eu que se fosse assim, alguém chegou na célula onde eu faço parte, que a minha esposa e eu lideramos, e disse assim: eu gostei muito da tua célula, mas se fosse assim, assim, assim. Eu falei: espera aí, você tem célula? Não, então quando tiver, você faz do jeitinho que você quiser, tá bom? Denilson, foi grosso. Não, gente. Esse tipo de flexibilidade você não pode dar como líder. Desculpa. Não é isso. Imagina alguém chegando lá no Damásio e dando conselho para ele lá na Índia, sem ter ido na Índia, né, Damásio? Olha, Damásio, se eu fosse tu, eu iria tal dia. Não, passava mais tempo lá. Não, a realidade é outra. Só quem conhece a célula que você lidera ou o ministério que você lidera é você, pô. Não é o outro que está de fora. Mas era tão bonito se fosse assim. Essas pessoas que não. Olha, o bom administrador é que não tem nada. Ele sabe falar de tudo, tudo, mas ele não está na frente de nada. Já repararam isso? Tudo ele dá um palpite, tudo ele tem uma sugestão, mas ele mesmo não se integra. E aí diz aqui, ó, é melhor que nem comece, ok? Moisés tinha uma meta, chegar à terra prometida, a despeito de todas as murmurações e dificuldades que ele enfrentou no deserto. Eles chegaram à terra prometida. Moisés não entrou, tá? Mas ele levou o povo a entrar. Muitas vezes o líder vai cumprir a meta, mas ele não vai fazer parte. Eu sei disso. Quando ele estiver, ele está aqui, galera. Tudo que eu fiz está aqui. Ele sai. Tá ok? Pode passar aí, Elisângela. Olha aí, quer acrescentar? Damásio, fique à vontade, Marli, para comentar algo, tá? Por favor. Não, tá tranquilo, Denis. Sua aula tá muito boa. Pode prosseguir, amigão. Tá bom. Sim, bora lá para as metas agora. Olha, as metas aqui. Eu coloquei algumas partes e outras, como era muito grande, eu vou ler aqui na apostila, tá? Se for o caso. Mas o que é importante aqui nessa concretização? Existem pequenas coisas que a gente tem que lembrar. Eu falei de metas, mas tem gente que diz: olha, eu não sei o que é metas. Então, bora ver o que é. Primeiro tem a específica, tá? Essa meta é o quê? As metas precisam ter alvos específicos e não ideias vagas daquilo que se quer obter. Então, veja bem, são ideias são metas específicas que você pode alcançar. Mas eu tenho fé para abrir o mar. Beleza, pô. E a Bíblia diz: se tiveres fé do tamanho de um grão, dirás aquele monte, se lance ao mar, e esse monte vai entrar no mar, sim ou não? Não é isso que diz a palavra? Tá lá, diz isso. Beleza. Mas essa retirada desse monte pela tua fé vai salvar quem? Vai transformar quem? Vai glorificar quem? Para quê?
O que você vai fazer com essa fé imensa? Vai formar um ministério, abrir um ministério? É? Vai liderar pessoas com essa fé? Eu queria entender. Se não for para o reino, por meio dele, para ele, tudo dele, Jesus Cristo, não vale a pena e ele não vai te dar esse transporte do monte. Se o monte não for no objetivo de trazer o reino para as pessoas, como líder, ele não vai dar, ele não vai te dar essa fé toda. Porque o homem tem tendência a se desviar. Quando consegue os seus objetivos, quando a visão é concretizada, ele consegue dizer que ele fez. Ô Babel, Babel, Babel. Nimrod, lembra? O homem que era grande diante de Deus. Esse grande é que confrontava Deus, na verdade. Poderoso diante de Deus. Ele queria ser humanista total. Eu vou construir o quê? Uma torre em homenagem a Deus para dizer que nós estamos com ele. Papo furado. Escravizaram o homem, construíram algo para si próprio. Então, esses líderes que querem grandeza maravilhosa, muitas vezes esquecem. Então, a meta específica é para você não vislumbrar algo, não. Bora começar aqui pelo grãozinho, tá? Aí que diz, as metas precisam ter alvo específico e não ideias vagas daquilo que se quer obter. Moisés tinha uma meta específica, chegar a Canaã. Se ele entrou ou não, isso é outros 500 e é com Deus. Mas que ele levou o povo, levou. Jesus tinha uma meta específica, salvar a humanidade através do seu sacrifício. E morreu por todos. Todos vão ser salvos. A salvação é para todos, querido. Mas ser salvo já não cabe a nós, tá? Mas ele morreu para todos, não foi para um grupo seleto, foi para todos. Então, o objetivo era ser um sacrifício perfeito para Deus. E ele foi. Moisés chegar, ele chegou, tá? Outro, Salomão construiu o templo e construiu o templo em 40 anos. São metas específicas que dá para se realizar. Aí você faz o cronograma. Pode passar, por favor, Elisângela. Metas mensuráveis. A específica é aquilo que você pode alcançar. A mensuráveis são metas mensuráveis, são aquelas que podem medir de alguma forma, tá? Ou seja, eu tenho uma meta de ir para a Índia. Beleza. Daqui a quanto tempo? Eu coloquei 6 meses. Tranquilo. O que eu preciso? Juntar dinheiro. Para quê? Primeiro para a passagem. Mas a passagem ela pode mudar. Ora ela está baixa, ora ela está alta, depende. Beleza. Mas eu vou guardar então um dinheiro. Guardei aquele dinheiro. Consegui a metade ou 70% ou toda a passagem. O restante eu vou concluir. Se não deu para comprar tudo, eu vou concluir agora. No dia da viagem. Mas a viagem está ali. Vou dar a entrada, o restante eu posso parcelar. Isso são mensuráveis. Essa dinâmica, essa específica de guardar, vou dar um exemplo, R$ 1.000 por mês, essa é específica. Eu posso. A mensurável é, se for mais, tem como? Tem. Não tem como? Não. Tem, entendeu? Aí está aqui dizendo, o que eu digo? Se eu disser que quero evangelizar o mundo, preciso estabelecer metas gradativas para que eu alcance o meu objetivo, né? Tem gente que diz assim, Denilson, olha, eu vou falar algo aqui para vocês. Um colega meu aí, ele queria ir para Marrocos. O sonho dele era ir para Marrocos evangelizar, tá? Nós fizemos seminário junto. Isso foi quando? Foi em 98. 98 para 99, vocês não eram nascidos, a maior parte não eram nascidos, eu sei, mas nós fazíamos seminário junto. Ele tinha uma bandeira de Marrocos. Bandeira de Marrocos, se eu não me engano, é uma que tem uma estrela e uma lua do lado. Ela é vermelha e ela é verde, né? Bonita. E aí ele orava em cima daquela bandeira lá. Isso em 98 para 99. Veja bem. E aí, quando eu fui para a missionária em 2015, quando eu voltei da missionária,
para missionário em 2017, porque eu passei muito tempo fora, no interior, e voltamos em 2017, foi 2017, julho de 2017. Eu encontrei ele. Ele estava com a bandeira de Marrocos, sabe? E aí eu abracei ele, então o nome deles é Lucas. Lucas, como é que tu tá, cara? Aí, tu casou, não foi? Tenho filho, casei e tudo. E aí, seminário? Não, seminário tá bem, tá, mas beleza. E tu, concluiu? Denilson, concluí. E aí, foi para Marrocos? Não, mas eu tô orando para Deus. Em 2019, de 98 para 99 a 2017, ainda estava orando por Marrocos. Eu falei, mas tudo bem, o que está fazendo para ir para Marrocos? Não, Deus vai me levar. Isso. Tá? Não tem a lua, mas tem a estrela. Tá, beleza. Aí, olha aí, ele disse assim, mas Deus vai me levar. Ele falou. Eu digo, mas tu disse isso em 98 para 99. O que tu fizeste daqui para lá? Aí eu orei muito. Beleza. Mas a cultura de lá de Marrocos, tu sabe qual é? A língua, cultura, a economia, a religião que predomina. Se tu pode falar livremente, se tu não pode falar, se tem igreja lá, tu já sabe tudo isso. Ele disse, não, mas Deus vai me levar. Então, ele tinha o quê? As mensuráveis. Tá aqui. Eu quero evangelizar Marrocos. Beleza. Isso são metas mensuráveis. Ele tinha. Mas a específica de como alcançar, ele não tinha. Então, querido, não é só você fazer a vontade, querer abraçar o mundo com as pernas. É você ser específico. Primeiro, gradual, até chegar onde Deus quer. Não é eu sonhar em ir e conquistar a América do Norte. Meu sonho é Paris. Mas se você não tiver específicas, entendeu? Não tem como, querido. Não tem como. Eu sinto muito. Você vai ficar frustrado, missionário frustrado. E o que a gente mais vê aí, depois se o Damaso quiser falar, Marli, com missionários frustrados que abandonaram as missões, porque eles tiveram metas mensuráveis, mas não tiveram metas específicas, ou não aprenderam a ter. Então aqui a gente está para você ter pé no chão. Fé sim, disponibilidade sim, tá no mover de Deus sim, mas é um passo de cada vez. Deus não queima etapas. Deus não queima etapas. Põe isso na tua cabeça. Líder que é líder sabe. Deus não queima etapas. Ele faz tudo no cronológico dele. Pode colocar outra, por favor. Metas atingíveis. Você tem a específica, onde você tem como chegar. Você tem a mensurável, que elas começam pelas específicas, e as que eu vou atingir de verdade. As atingíveis. Como é? É um grande número de líderes que se frustram por não atingirem seus objetivos. Acabei de falar. Eles não tinham, não tinham as metas específicas, aquelas que você consegue, mas eles tinham as mensuráveis, aquela que você almeja e deseja. E aí, quando você não atingiu, ou quando você atingiu abaixo daquilo que esperava, você se frustrou. Conheci missionárias mesmo que se frustraram, gente. E hoje não estão mais na igreja, infelizmente. Porque se frustraram e culparam a Deus por não atingirem aquilo que sonharam. Não é culpa de Deus, querido. Deus não queima etapas, tá? E aqui diz: um grande número de líderes se frustram por não atingirem seus objetivos. Todavia, ao estudar alguns casos, você irá constatar que esse líder estabeleceu metas inatingíveis. Eu quero ganhar todo o Marrocos. Você nem ainda foi lá, nem sabe o idioma, não sabe nada. Vai passar o tempo, o cansaço vem, a velhice vem, a paciência vai embora. Desculpa, nós somos humanos nesse corpo caído, tá? E aí você vai olhar para trás e dizer: caramba, eu tinha um sonho, eu tinha uma visão e não realizei. Comece pelas metas, queridos, específicas na tua vida, ok? Comece. Pode passar, Elisângela, por favor.
Metas, pode. Metas realistas. Não, não, é tangíveis, é? Deixa eu ver. Tá. Metas realísticas. Vamos lá. O que é isso? Tá? Esse tipo de meta é quando a gente estabelece, que pode fugir da realidade. Beleza. Olha o que diz aqui nessa meta. Diz assim: quando estabelecemos metas, não podemos fugir da realidade. Lembre-se, a meta específica é aquilo que você pode atingir. A mensurável é aquilo que é algo que, através da específica, você pode sim atingir. As tangíveis, tá? São aquelas que você conseguiu. E as realísticas? Quando estabelecemos metas, não podemos fugir da realidade do contexto no qual estamos inseridos, ok? Nem nos esquecer de nossas limitações. Se hoje eu dissesse para você que daqui a 2 meses serei um grande empresário do país, no nosso país, com certeza estaria delirando. Essas coisas não acontecem da noite para o dia. Outro fato que deve ser considerado é: estou preparado para isso? Sou um administrador competente para administrar grandes empresas? Então, é algo que eu te digo, é algo que a gente bate na tecla. Querido, não queira algo que você não está preparado. A escola de missão é uma pequena parcela no teu preparo. É o suficiente, é tudo. Eu te digo que depende muito de você, tá? Mas já é um começo. Essa escola de missão é específica e atingível, ou seja, você conseguiu atingir, você conseguiu, e nós aqui, professores, também. Mas as mensuráveis, as realísticas, quem decide, quem vai ter que ir atrás é você. Eu quero evangelizar nos Estados Unidos. Perfeito, não tem problema. Sabe inglês? Não. Então, essa é a sua meta específica, é aprender inglês. Não, espera aí, mas vai demorar. Bom, aí, para você alcançar as atingíveis, ou a realista, você vai ter que passar por essa etapa. Ok? Beleza. Então, o que ele diz aqui? Não adianta você dizer aqui, olha, daqui a 6 meses eu vou estar pregando lá, deixa eu ver, um lugar assim bem legal para ir, Paquistão. Vou estar pregando em paquistanês. Daqui a 2 meses, 3 meses. Não é verdade, querido. Mas Deus pode fazer. Claro que pode. Tudo ele pode. Mas ele não vai queimar etapa. Deixa eu te contar algo. Aqui tem um seminário chamado Equatorial. É um seminário teológico muito conhecido no norte do país, ok? Então, eu conheci um pastor lá, um missionário pastor, eles falam pastor e missionário. E ele estava no último ano e abriu uma vaga para ir para a Bélgica, pregar na Bélgica. Ele já sabia inglês, beleza, e ele se inscreveu. O problema foi que tinha de ser casado. Eu já conversei isso com o Damásio, que algumas missões precisa o missionário ser casado. São regras humanas, são regras, mas algumas são até bem legais, porque precisa mesmo ter uma companhia e etc. Então, a gente não vai entrar no mérito, mas era a regra para ir para a Bélgica, tinha de ser casado. Então, ele tinha pouco tempo para isso, ele se inscreveu, mas era um bom aluno, sabia o inglês fluente, e o francês também, que lá fala francês, mas ele não era casado. Então, ele disse assim: Deus, a primeira mulher que me ofereceu uma torta de limão no seminário, eu caso com ela. Isso é louco, né? Muito doido, olha. E aí ele estava sentado depois do almoço e veio uma mulher lá, uma senhorita, e disse assim: Você aceita uma torta de limão? Ela tinha duas e deu para ele. Ele começou a chorar. Ela disse: Mas por que você está chorando? E ele disse assim: Porque eu falei para Deus que eu queria ir para a Bélgica e ele abriu essa porta, mas eu tinha de ser casado. E eu disse: Deus, se uma mulher me dê uma torta de limão, nesse tempo, eu caso com ela. Ela disse: Eu aceito e caso contigo. E até hoje eles são casados. Então, eles casaram no outro dia. Ela era de maior, ele era de maior, aprovação do pai, foi muito louco, e viajaram na semana seguinte para a Bélgica. Denilson, isso pode acontecer? Aconteceu.
tá? Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas se ele não soubesse inglês e francês, desculpe me dizer, querido, essa era a primeira etapa dele. Se ele não estivesse no seminário, essa é a segunda etapa dele. O casamento foi a última etapa dele para conseguir viajar. Ele não conseguiria. É isso que eu quero te dizer. Você tem sonho de pregar fora do país, tem que conhecer a língua. Desculpa, mas é a realidade. Eu não estou aqui para te iludir. Essas são as metas realísticas. É quando estabelecemos metas que não podemos fugir da realidade, do contexto no qual estamos inseridos. Ah, eu não tenho estudo, Denilson, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho a graça de Deus. Amém? Ele vai te usar nas metas específicas, ok? Ele vai te usar, sim, naquilo que você vai se encaixar, porque o reino não para. E também pode te levar, mas Pedro era iletrado, mas Pedro não era analfabeto, querido. Pedro sabia. Ele só não estudou numa escola igual Paulo, mas ele sabia porque todos sabiam que ele sabia a Torá desde pequeno. E Pedro era judeu, querido. Por favor, não chame ele de analfabeto. Iletrado é aquele que não tem o curso que tinha o Paulo, lá com os teólogos, Gamaliel. Não, mas ele sabia. Então, a sua realidade é a meta realística. A específica, a realística, a mensurável, a tangível. Então, essa daí você tem que caminhar por etapas. Eu caminho por etapas, tá? Ok? Eu caminho por etapas. Eu não dou um passo antes da minha perna. Quem me conhece sabe disso, tá ok? Caminhe por etapas. Bora, passa lá, Elisângela. Daqui a pouco é o intervalo, gente. As metas tangíveis. As metas tangíveis é, na verdade, aquilo que realmente a específica chegou. Você começa com a específica, tem a mensurável, tem as atingíveis, tem a realista e agora você chegou nas tangíveis. É onde você conseguiu pegar, onde você conseguiu pisar, onde você conseguiu firmar. Por metas tangíveis, entendemos que são metas que podem ser tocadas. Mas essa começa na específica, querido. Na específica. Eu gosto de café, mas eu gosto de café nem fraco nem forte. Então, eu faço café em casa. Só te dando um exemplo. Então, eu disse, se eu colocar 2 colheres cheias em meio litro de água, vai ficar um café bom. E aí eu faço e eu consigo. Se eu passar a dose, pode ser fraco, pode ser forte. Não deixou de ser café. Mas onde eu quero chegar é no café que eu gosto. Então, com a prática, eu já sei. Em qualquer lugar que eu for, lá em Pomerode, tá? Lá em São Paulo, lá em Santa Catarina, aqui em Ananindeua, qualquer lugar que eu for, eu vou tomar o café quando eu fizer, o café que eu gosto, porque eu já sei. Graças à específica e graças a onde eu quis alcançar com a experiência. Errei, passei do ponto, diminuí, eu consegui. A experiência na tua vida ela tem que contar quando você chegar nas tangíveis. Um líder que é líder, ele nunca esquece o que ele passou. A Bíblia diz, isso que tudo se fez novo por pecado. Zerou a conta. Mas a tua experiência de vida ela tem que contar. Mas eu tive maus momentos. Paulo disse, eu passei fome, eu passei morte, açoite, pessoal querendo me matar, apedrejamento, passei frio, passei calor. Eu também passei coisas boas, tive fartura, comi bem, dormi bem. Tudo eu passei, tudo eu posso naquele que me fortalece. O tudo eu posso não é para as coisas boas somente, querido. É para tudo. Então, esse versículo eu vejo muito em carro, em casa. Tudo eu posso. Ganhei um carro porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Não, você também pode passar fome, você pode perder um ente querido, você pode perder uma perna, você pode deixar de andar. Naquele que te fortalece também, tu pode suportar isso. Quero te dizer isso, tá? Não fique triste. Essas coisas, elas são guardadas na memória para a glória de Deus. Amém? E aqui diz, metas tangíveis. Por metas tangíveis, entende-se que são metas que podem ser tocadas, apalpadas. Isto quer dizer,
que nossas metas não podem fugir de nosso controle, de nosso campo visual. Você nunca vai dar um passo maior que a perna. Está aqui o missionário Damásio, que se esforçou muito, está se esforçando muito para ter uma igreja na Índia, amém? Lá com Santosh. Mas ele não pode dar um passo maior que a perna. Vamos levantar, vamos estabelecer. Ah, mas a gente quer a casa do pastor. Vai na frente. Um passo de cada vez. Eu sempre falo isso para ele, a gente sempre conversa. Ele é meu amigo, tá? Então eu tenho essa intimidade de falar aqui com ele. Sempre visando um passo de cada vez, para chegar no final e dizer agora sim, a obra está completa. Mas existem etapas, tá? E aqui diz nas metas, deixa eu só pegar aqui, nas metas tangíveis, tá? Aqui diz o seguinte, diz aqui que você não constrói uma casa sem antes definir, tá, as medidas que ela terá. Assim é como a liderança. Objetivos serão alcançados com maior eficiência e qualidade se o líder definir as metas de seus objetivos. Esse processo, evidentemente, não inclui a atuação sobrenatural de Deus, tá? No entanto, o líder precisa ser organizado e responsável referente ao reino. Então, deixa eu lhe contar algo. Por exemplo, eu vou contar algo para você. Por que disse que não é de Deus essa parte? Deixa eu lhe contar. Eu quero construir algo aqui, um complexo, num terreno aqui da igreja. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o levantamento de tijolos, cimentos, eu vou fazer de ferro, mão de obra, eu vou fazer só todo esse tipo de o quê? Daquilo que eu quero, beleza? Tranquilo? Beleza. E aí eu vou começar. Eu fiz o meu projeto e comecei e vou gastar tanto. Se no percurso eu tiver de gastar mais, eu tenho recurso para gastar esse mais? E se sobrou material, para quem eu vou doar? Então, esses tangíveis, eles podem também ter um aumento ou uma diminuição, ok? Mas o específico do início é que eu tenho que começar, tá ok? Pode passar ele. Já acabou? Ah, tá. Planejamento e métodos. Não basta ter uma visão e ter metas. É preciso colocar em prática nossos planos para que a visão seja alcançada. Ok, toda a visão tem que ter um planejamento de realização. Ok? Pode mudar? Pode, tá? Só um momento aqui que eu vou. Olha, eu quero pedir perdão. O cachorro aqui, se eu não ia deixar Então, todo planejamento ele pode ser mudado. A tua visão, não. Teu planejamento, os teus métodos podem ser mudados, podem ser alterados, mas a visão, não. Ela não pode, tá? Então, tá aqui. Práticas, planos para que a visão seja alcançada. Para que uma visão venha a ser implantada e concretizada, são necessárias pelo menos duas coisas de planejamento e método. Coloca lá, Elisângela, por favor. Planejamento. Planejamento se diz respeito a traçar um esquema, projetar, tensionar para que uma visão alcance seu objetivo e seja estabelecida, é necessário que haja planejamento. A visão, ela não pode ser alterada. O planejamento, sim, a longo, a médio, a curto prazo. Eu planejei algo a curto prazo, não consegui, vou colocar para médio, mas a visão não pode ser alterada. Deus não altera a visão, ele te dá a visão, ele coloca no teu coração. Não deixe apagar a visão, não fique cego pelos seus interesses e desejos.
Você pode sim mudar o planejamento, você pode mudar a metodologia, como vai alcançar, mas você não pode esquecer a visão que Deus te deu. E aqui diz: todo projeto precisa de planejamento, o planejamento trará maior segurança na execução dos planos e diminuirá a chance de erros. Você tem que ter. Quando o Damásio propôs uma igreja lá na Índia, ele fez um projeto no papel. Ele fez o levantamento do material. Ah, Denilson, vai dar exato? Não, há contrapontos. Não tem problema. Mas o erro tem que ser mínimo dos cálculos, tá? Para ruptura. Mas a visão continua. A igreja vai sair. Se vai gastar mais, se vai gastar menos, não interessa. O que é importante é a igreja sair. O planejamento pode ser mudado, a data do cronograma pode ser mudado, mas a visão não, que é para o reino de Deus. Amém? Pode ir lá, Elisângela, que a gente vai entrar no intervalo. Daqui a pouco a gente vai ter surpresa. Métodos. A palavra método no grego, método quer dizer caminho para chegar a um fim. Viu? Chique. Olha, o método vai me dizer como colocar em prática o que foi planejado. Aquilo do papel que o Damásio fez, ou qualquer um faz no papel, para ser concretizado mesmo, apalpável e tudo, a gente tem que realizar aqui, como foi planejado. É a prática, é colocar em prática. Quanto vai custar? Quanto tempo vai levar? Quem vai te ajudar? Como é que você vai conseguir realizar? Quantas pessoas você vai precisar? Entendeu? Quantas horas você vai trabalhar? Quantas vezes você vai estudar a palavra? Quantas vezes você vai orar? Quantas vezes você vai buscar a presença de Deus? Quanto tempo você tem só? Quanto tempo você tem no coletivo para clamarem? Tudo isso requer tempo. Não pense que porque você é bonitinho, ele vai te escolher para liderar algo. Não, não, não. Davi não era bonitinho na época, tá? Só depois. O método vai me dizer como colocar isso em prática no planejamento, ou seja, como executar o plano. É um caminho que usamos para chegar a um objetivo. Amém? Você tem um objetivo, você tem uma visão, comece a colocar metas específicas e vai aumentando conforme você for alcançando as suas metas realísticas. Amém? Bora para o intervalo. Damásio, quer falar alguma coisa? Denise, só quero corroborar o que você estava falando com esse exemplo aí da Índia, né? Além de tudo que Sim, você falou sobre planejamento, a gente teve uma visão, colocou isso no papel, criou um planejamento e depois, agora, por fim, um método, né? A execução na prática, na verdade. Eu estive lá 12 dias com o pastor Ademir, sim. pastor Santoshi, e agora que eu voltei e que o pastor Ademir ainda ficou mais 10 dias, ele vai ficar até dia 15. Agora, a nossa preocupação é como a gente vai continuar com a mão de obra indiana, porque o maior Isso. objetivo dessa expedição, agora, indo lá, é saber como a Índia trabalha, como se constrói na Índia, né? Então, nós aprendemos muitas coisas, vimos muitas coisas diferentes, algumas coisas até foram surpresa para nós, a falta de um material de construção adequado, ferramentas adequadas, então muita coisa a gente teve que adaptar. O próprio pastor Ademir, que é profissional, que é mestre de obras, a gente teve que adaptar situações, até para fazer as sapatas e os pescoços. Então foi um aprendizado gigantesco, e agora, na Damásio, nossa cabeça, a gente já tem uma ah, visão do método, como prosseguir e conseguir alcançar isso. o final do nosso objetivo, né? Pegando o teu gancho aí, a visão mudou? Não, de Não. forma alguma. O planejamento e a metodologia mudaram. O cronograma mudou. Mas, Algumas coisinhas tiveram que exato. ser adaptadas, né? Mas a visão de ter uma igreja lá naquele local não mudou. Não mudou, Não, querido. É jamais, isso que eu te disse. jamais. A visão não pode mudar. O planejamento, o cronograma, esse aprendizado, essas vias que muitas vezes a gente tem que realmente se adaptar conforme o local, cultura, etc. e tal, isso aí é lógico, a gente aprende, a gente consegue. Mas a visão, ele não desistiu da visão só porque era diferente.
É isso muito obrigado, tá, Damásio, tu Amém. foste lá e viu, e viu Amém. como é. Então, a visão continuou. O objetivo para a gente pegar a metas tangíveis continuou. O objetivo de ir lá também continuou. Ah, mas vai levar mais tempo, mais dinheiro, menos dinheiro. Isso aí é mudável, porque não pode a visão. E eu vi tudo nisso, porque o Damasio me passava as coisas. Ele acordava cedinho, a gente conversava, entendeu? Mas ele não viu nenhum tigre. Eu fiquei muito triste, porque não viu um tigre. Meu Damasio. Tigre, o Denício vai lá quando ele for visitar a Índia. Então, olha aí, mais alguém quer acrescentar? Eu vou entrar aqui no intervalo, tá? Prof, 10 minutos. a Pois não, palavra-chave. Eliseu. A palavra-chave é metas. Metas, para isso aqui. Tá ok, galera? A gente vai voltar com uma surpresa aí para vocês, tá? Aguardem aí. Até daqui a pouco.